O Cruzeiro venceu o Boca Juniors pela Libertadores. Um jogo importantíssimo num Mineirão lotado. E o Cruzeiro agora respira na competição continental. Não é isso, repórter Emerson Pansieri? Com jogada que teve participação de Matheus Pereira, Caio Jorge na assistência e gol de Neiser Villarreal. Cruzeiro vence o Boca com Mineirão lotado e assume a liderança do Grupo D. Futebol sul-americano é lama, é vergonha. O Cruzeiro conquistou ontem uma vitória digna de Copa Libertadores. Superou o Boca Juniors, um time super tradicional, né? Um clássico aí do futebol sul-americano, por 1-0. E aí deu aquela respirada. Tá bem agora no Grupo D do torneio continental. O Mineirão lotado, um jogo complicado, arbitragem ruim, o Boca catimbando o tempo todo, querendo só o empate, mas o Cruzeiro se impôs, principalmente no segundo tempo, para buscar o seu gol. Quem esteve lá no Gigante da Pampulha e analisa o confronto agora pra gente aqui no Tiro de Meta é o comentarista Edu Panzi. Bom dia, Edu. Alô, Nath, bom dia pra você, pra quem se liga no Tiro de Meta. Pois é, Nath, há vitórias e vitórias, né? E a de ontem contra o Boca Libertadores, ela é diferente. Gigantesco, o Cruzeiro fez 1-0 num jogo bastante amarrado. Aliás, o jogo não foi bom, né? A gente teve pouquíssimo tempo de bola rolando, menos de 45% de bola rolando, muitas faltas. O Uruguai, o árbitro da partida, deixou o pau torar no primeiro tempo, no segundo tempo. Aliás, Boca que teve o Barreiro, Paraguai, expulso ainda na primeira etapa aos 46 minutos. E aí no segundo tempo o Cruzeiro sim buscou jogar futebol. Mais posse de bola, o Arthur Jorge mexeu muito bem no time, porque estava tendo dificuldade de encontrar esses espaços. O Boca com 1 a menos se fechou, fez uma linha de 5 aos 30 minutos. O Arthur Jorge coloca o Bruno Rodrigues e o Neiser Villarreal. No intervalo ele colocou o Cauã Moraes na vaga do Fagner, que estava amarelado, e o Cruzeiro tinha um jogador a mais. E aí o Cruzeiro foi para cima. E em 3 tentativas de Matheus Pereira e Caio Jorge, 2 delas, a primeira o goleiro fez uma defesa, na segunda o Caio Jorge chutou pra fora, na terceira o Matheus toca, acha o KJ nas costas da linha defensiva, Caio Jorge faz o cruzamento e os 2 jogadores que entraram pra povoar a área, Neiser e Bruno Rodrigues, estavam na pequena área e o Neiser só escorou pra fazer 1-0. E a partir daí o Cruzeiro controlou e cozinhou o jogo. Jogou Libertadores e conquistou uma vitória importantíssima. Tá no bolo, tá de volta no grupo, na liderança, no topo, ao lado do Boca Júnior, e agora pensa no clássico. É Campeonato Brasileiro, o Atlético no sábado no Mineirão. Nath. É isso, Edu. Obrigada, viu, pela sua análise. Cruzeiro, então, agora lidera o Grupo D. Tem a mesma pontuação do Boca, né? 6 pontos, mas vale a gente lembrar que agora o primeiro critério de desempate na Libertadores é o confronto direto. Então, como o Cruzeiro venceu ontem, fica com a primeira colocação. O Boca é o segundo colocado, na sequência Universidade Católica e Barcelona de Guayaquil. O repórter Emerson Pansieri conosco. Eu quero saber o que o técnico Arthur Jorge achou da vitória de ontem. E também bora projetar a sequência da semana, porque sabadão tem clássico, né, Pansieri? Bom dia. Bom dia pra você, Nath, pra quem acompanha o Tiro de Meta da Itatiaia. O técnico Arthur Jorge analisou assim a vitória do Cruzeiro pra cima do Boca, que teve aquele gol, a participação de Matheus Pereira, Caio Jorge e a finalização do Neiser Villarreal. O Cruzeiro com essa vitória pra cima do Boca, assumindo a liderança do Grupo D, com 6 pontos marcados. E hoje à tarde começa a preparação para o clássico contra o Atlético, sábado às 9 horas da noite, no Mineirão. Mais de 45 mil torcedores cruzeirenses garantidos para essa partida. Torcedor do Cruzeiro feliz com essa vitória em noite de Copa. A noite de Copa ela é muito diferente, né? Copa Libertadores, isso aí eu falei aí desde o começo da transmissão que mexe com a gente demais. Então, você escuta aquela música da entrada, aí já arrepia e vem o Cruzeiro e faz um resultado mais do que importante. Acho que agora é uma campanha, se tivesse empatado com a Universidade Católica, pelo menos, era uma campanha perfeita, né? Mas é uma campanha muito boa dentro de um grupo bem difícil, 6 pontos em 9. Mesmo tendo 2 partidas em casa, o Cruzeiro que vai pegar a Católica fora e o Barcelona aqui, dependendo desses 2 jogos aí, você já garante uma classificação
Tudo bem que tem o Boca aí no meio dessas duas partidas, mas é um Cruzeiro que assume a liderança no critério aí de desempate, que é o confronto direto, e aguarda o jogo desta quarta-feira entre Barcelona e Universidade Católica lá em Guayaquil. Então, foi um resultado muito importante. A atuação, eu concordo muito com o que o Arthur Jorge disse. As duas equipes podiam jogar mais. Me surpreendeu até o Boca, que eu esperava muito mais do Boca por tudo que a gente tinha trazido aí, né? Os nossos comentaristas falaram, a gente acompanhando os jogos do Boca, de um Leandro Paredes dominante. Hoje aqui ele apareceu para brigar e para tomar um drible desconcertante do Matheus Pereira. Naquele toquinho ali que ele passa vazado. Ele fechou a perna, só que o Pereira deu o drible de jogar de um lado e pegar do outro. Então, eu esperava muito mais. Uma postura bem fraca, bem ruim e não sem merecer. O Boca sai com essa marca aí negativaça de não chutar gol em um jogo de Copa Libertadores. Muito pouco para um time e que é caro também, tá? O Riquelme tá lá pagando as suas contas lá e cada um com seus problemas, mas fez muito pouco esse time do Boca aqui no Mineirão. E o Cruzeiro brigou quando tinha que brigar, catimbou quando tinha que catimbar e construiu um resultado com uma grande jogada, que é o que a gente pede do Matheus Pereira nesses jogos, para chamar a responsa, e ele encontra um passe para o Cajota que dá uma assistência perfeita para o Neisser. E aí, como é bom ter um técnico que faz uma leitura de jogo como fez o Arthur Jorge. Quantos ali iam pro trivial, né? O antecessor aí era o Chico lá na frente, cruzamento e seja o que Deus quiser. Ele tira um volante, ele tira um atacante, viu ali o Arroio, até que estava bem, mas cansou. Então, isso foi um ponto importante também. Coloca o Bruno, que tem entrado sempre ligado, e o Neisser, que aproveita ali a chance criada pelo Cajota com o Pereira e faz o gol. Uma vitória mais do que merecida de um Cruzeiro que, desta vez, não caiu em pilha, não ficou nervoso. Contra a Católica, isso aconteceu muito. Já ficou uma lição ali daquele jogo. E olha que o adversário agora, bem diferente em relação à Católica, até em termos de técnica e tudo mais. Eu, ao contrário daquele jogo com a Católica, né? Se eu sair ali com um leve baque, hoje a gente sai daqui muito feliz pela atuação do Cruzeiro dentro do que o jogo oferecia. O Cruzeiro foi soberano na partida e merecidamente conquista os 3 pontos para seguir aí nesta recuperação impressionante com o técnico Arthur Jorge. 9 jogos, 6 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas, sendo que até agora o único jogo que saiu do roteiro foi a derrota para o São Paulo, porque no restante, o Arthur Jorge até falou sobre isso, o Cruzeiro não mereceu perder da Católica e o Cruzeiro jogou e criou para vencer o Goiás e acabou levando aquele gol no final, aquele golaço que o Goiás marcou. É seguir nessa pegada, os jogadores comprando a ideia do técnico e o Cruzeiro crescendo cada vez mais em desempenho e, por consequência, em resultado. Então, Arthur Jorge transforma o Cruzeiro em pouquíssimo tempo e o Cruzeiro vai colhendo aí neste trabalho de recuperação. Claro que sábado tem mais e tem que continuar remando, mas hoje dá para sair daqui muito feliz com a atuação do Otávio, muito seguro, um cruzamento que ele cortou, foi muito perfeito, sempre ligado para sair do gol. Então, garoto, acho que agora merece uma sequência. O Fagner, que acabou ficando com o amarelo e demorou também a entrar ali no primeiro tempo, vem o Cauã Moraes para substituir, vai bem, a dupla de zaga perfeita. O Kaique, ofensivamente, às vezes falhou, mas defensivamente muito firme, como tem que ser. O meio campo do Cruzeiro podia ter jogado mais, o Valu destacou isso muito bem, mas em termos de entrega, tá todo mundo aí de parabéns. E uma assistência importante para o Cajota. Teve uma outra chance
e o goleiro fez uma defesa. O Neisser com o oportunismo ali para fazer um gol muito importante. Bruno Rodrigues entrando ligado e Matheus Henrique entrou ligado também, como tem que ser um jogo de Copa Libertadores. E o Cruzeiro, merecidamente, sai do Mineirão com os 3 pontos em uma noite especialíssima de Copa Libertadores. Então, hoje sim, dá para falar que quem entrou, entrou ligado, como tem que ser, e tem que agregar, ou pelo menos continuar o que os titulares estão fazendo. E o Cruzeiro pode comemorar bem, sabendo que no sábado tem outro grande jogo, aí sim, uma vitória diante do Atlético Mineiro, pode colocar o Cruzeiro na primeira página da tabela da Série A do Brasileirão, e aí ninguém tem dúvida que a recuperação, ela está sacramentada e é continuar crescendo cada vez mais. Descansar, comemorar nesta quarta-feira e a partir de quinta-feira aí pensar no compromisso do sábado, quando o Mineirão vai estar maravilhoso mais uma vez. E o torcedor do Cruzeiro que veio aqui, parabéns a todo mundo, porque cantou o tempo inteiro, foi um show à parte, tanto que bate aí um número muito interessante aqui no Gigante da Pampulha após a reforma, com a presença absurda da Nação Azul. Recuse comparação. O time do Boca tinha que ser expulso da Libertadores, eliminado. Isso é uma vergonha, sabe? Os caras querem briga, covardes. Comebol é uma vergonha, Samuel. Eu concordo com você, Samuel. É uma vergonha. Olha lá, estão querendo brigar mais ainda. Os jogadores do Cruzeiro não querem briga. Olha lá, os jogadores do Cruzeiro não querem briga. Cara, eles querem bater no Matheus Pereira, que é clássico, que é técnico. Eles vão meter a porrada lá dentro, hein? Lá vai ser fogo. Que vergonha, meu Deus. Estão correndo até agora. Eles querem pegar o Matheus Pereira. Que coisa horrorosa. Deixa eu botar até o áudio da TV. Meu Deus, que coisa, que vergonha, viu? Violência, por enquanto, está muito mais no currículo. Que vergonha. Mais cenas tristes. Já que juiz horroroso no Sumal. Juiz horroroso, Comembol horrorosa, Boca horroroso. Vergonha, Boca. Se a Comembol tivesse moral, eliminava o Boca da competição. Sabe, os caras querem brigar. Covardes, argentinos covardes, safados, pilantras. Respeitem o Cruzeiro, respeitem os jogadores. Ninguém do Cruzeiro queria briga, não. Sabe? Por isso que todo mundo detesta esses argentinos babacas. Babacas, covardes. 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 O futebol argentino acabou, Luiz Júnior. Acabou. Ô, Regis, nosso Regis está entrando aqui. Eu estou indignado, Regis, estou indignado. 1-0, bela vitória. Esses caras são covardes, são vagabundos, são pilantras. Eles não respeitam, sabe, o adversário, eles não sabem perder. E como hoje tem 40 câmeras no campo, eles não podem fazer o que eles faziam no passado. Sabe, uma covardia, uma molecagem. O Matheus Pereira jogou bola, ele não deu porrada em ninguém. Eles queriam tirar o Matheus Pereira do jogo de volta. São canalhas e são covardes, Regis. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a quem está nos acompanhando. Não tem novidade, né, Gessi? Não tem novidade. Vamos ser sinceros. A turma da Argentina, ela é quase que obrigada, por contrato, o jogador argentino, a ter esse tipo de comportamento. O que é lamentável é, até hoje, a Conmebol não ter uma atitude mais rigorosa diante disso. Hoje, a gente viu à tarde, lá na Champions League. Jogo histórico. Cara, todo mundo querendo jogar bola, gente. Todo mundo querendo jogar bola. Não entrou ninguém ali para ganhar na catimba, para ganhar na esperteza, para ganhar na malandragem, certo? Não teve. E isso aqui acontece porque a Conmebol permite. Lamentavelmente, você vai ver o resultado disso aí. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Certo? Eu acho que no primeiro tempo os jogadores do Cruzeiro caíram na pilha, foram, de certa forma, inocentes em não perceber
que aquilo era absolutamente previsível por parte desse Boca, que é um time organizado, um time ajustado, mas é um time tecnicamente limitado. A gente não viu nenhuma grande jogada do Boca hoje. Nada. A gente viu um time que entrou para catimbar e para levar o resultado para o empate. Então, eu acho que a Conmebol, se ela quiser valorizar o produto dela, ela tem que coibir esse tipo de comportamento. Certo? Tem que coibir. E não é para daqui para frente, não. É nesse jogo mesmo. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que já são inscritos aqui, acompanhando o canal. E de verdade, isso faz muita diferença pra gente, tá? Muito obrigado mesmo. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva, tá? Deixa o seu like e comenta abaixo aí o que achou do vídeo. A gente quer saber muito aí o que vocês acham, tá? E fica ligado porque mais tarde tem mais notícia do Cruzeiro. Então não perde, valeu? Até daqui a pouco, gente. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela preferência aqui no canal. Tamo junto. Até mais. Valeu, pessoal.